Descubra a história que se esconde por trás de cada parede. Visite a exposição A Casa e o Tempo no Centro Cultural de Macaé. Esta mostra oferece uma viagem pela arquitetura e memórias da nossa cidade, destacando momentos importantes, desde a sua fundação até os dias atuais. A exposição é uma oportunidade única para conhecer mais sobre a história local e valorizar nosso patrimônio cultural. Uma viagem pela arquitetura e memórias da nossa cidade. A exposição A Casa e o Tempo está aberta ao público de segunda a sexta-feira, das 9 às 12 horas e das 13 às 17 horas. A entrada é franca e o conteúdo é acessível a todos, incluindo crianças e pessoas com deficiência. Venha explorar e se encantar com as histórias que moldaram Macaé. Olá, muito bom estar com você mais uma vez no Câmara Cast, o podcast em que a gente fala do legislativo, das coisas da cidade, fala um pouco de política, mas acima de tudo a gente quer repercutir o recente processo político em Macaé, que acaba com uma notícia muito boa, inédita, uma novidade altamente positiva, que é a eleição de 4 mulheres, 4 vereadoras estarão na próxima legislatura na Câmara Municipal de Macaé. Leandra Lopes é uma delas, está aqui para conversar com a gente, com o seu belo sorriso. Leandra, já tem gente falando, antes de mais nada, prazer em te receber aqui no Câmara Cast, já tem gente falando que você vai compor e vai ser assim, uma espécie de timoneira, de capitã da bancada Pink na Câmara. Você já ouviu muito isso? Primeiro um prazer estar aqui com você. Silvio, você é um amigo querido, né? Eu acho que... Obrigado. Bancada Pink, né? Digamos, que bom, né? Agora a gente vai ter uma Câmara mais rosa. Isso. Né? Uma cidade que precisava ter mais mulheres e a gente está fazendo parte aí. Então, minhas colegas que vão ficar junto, Maiara, Manu, Leomar, que eu tô com o maior carinho de chamá-la de Lili. Eu acho que essa é a característica, assim, quando a gente fala da mulher, né? E que bom que a gente está fazendo historicamente na cidade. E fazer parte desse processo de ser inovação, de mostrar o empoderamento da mulher e que a gente faça realmente uma bancada de 4 mulheres empoderadas, de mostrar que a gente está ali para fazer a diferença, mostrar para a cidade, afinal, fomos eleitas. Agora, o termo bancada Pink, que parece uma coisa assim, uma brincadeira, não minimiza a importância de 4 mulheres no legislativo. Essa coisa inédita de você ter numa Câmara de 17 vereadores, você ter 4 mulheres, isso nunca aconteceu antes. Em nada minimiza, né? Não, pelo contrário, eu acho que agora, primeiro que a gente precisa realmente nos fortalecer. Não vai existir uma liderança. Eu acho que a gente precisa ter, na verdade, uma coesão entre a gente, né? Porque a gente precisa estar muito coesas nas falas, nas práticas, até porque todo mundo ali temos pautas parecidas. Eu acho que isso é muito importante para o município, porque quando a gente tem pautas semelhantes, não adianta querer dizer assim, é meu e é seu. Não, vamos juntar porque é bom para o município. Se a gente tiver essa visão e todo mundo estiver ali juntas para poder colaborar, eu acho que vai ser muito mais fácil para a gente conduzir. Afinal de contas, não vai ser uma solicitação de um vereador, serão de 4 vereadoras. Então, que a gente se junte quando for fazer e propor e fiscalizar ou de alguma forma estar ali no dia a dia, tentar trabalhar para poder propor sempre juntas de alguma forma, que eu acho que vai fortalecer bastante a gente. Você acredita que o fato de serem 4 vereadoras, 4 mulheres, pode proporcionar uma convergência de pautas, não vou dizer de pautas de gênero, não é bem isso, mas de pautas afeitas à questão que perpassa o dia a dia das mulheres? Você pelo menos, já as demais não estão aqui, obviamente, você pelo menos já tem essa intenção de, na medida do possível, pegar tudo que seja comum às 4 e transformar numa pregação em bloco? Isso aí sem dúvida, né? Silvio, assim, não tem como a gente não falar do nosso dia a dia. Eu fui uma sacerdote falando todo o tempo da minha trajetória, da minha história, da minha função de mãe, de mulher, cidadã, de profissional da educação. Então, isso vai ser para mim
uma pauta que eu preciso colocar. Então, todas essas mulheres precisam esperar exatamente disso. É a gente que acorda cedo, é a gente que dá conta dos filhos, é a gente que dá conta da casa, é mãe solteira, é mãe sozinha, a mãe tem que dar conta da família. Então, essa será pautas que eu não vou deixar de colocar. São pautas que eu vou defender. Óbvio que eu não estou defendendo só mulheres, eu defendo mulheres, homens, crianças, idosos, mas eu não posso deixar de falar, porque isso é diferente, isso é bem diferente, porque homens geralmente não pensam nesse corre que a gente tem. Sim, quem pensa nesse corre é a gente que passa. Sim. Quem vai para reunião de filho na escola? Os homens normalmente nem veem esse frenesi. Quem vai para reunião de filho na escola? É a mãe. É a mãe. Quando a criança está doente, ele chama quem? É sempre a mãe. Quem passa lição com a criança, quem fica com a criança todo né? o tempo é mãe. Então, esse papel de mãe, esse papel da mulher... Quer ver uma coisa que parece pequeno? Quem tem famílias e tem 2 irmãos homens e uma mulher, o idoso está em casa, quem cuida do pai e da mãe idoso é sempre a mulher. E sempre é o papel da irmã, é o papel da tia, então é um papel muito feminino que geralmente colocam e impõem para a mulher, isso já é histórico. A ideia do cuidar, né? É a mulher que cuida de tudo. Do papel de cuidar. O papel do cuidar, ele sempre foi denominado pela mulher. Então, só que a mulher cuida e ela poucas vezes é cuidada. Então, quando a gente tem uma bancada hoje, né, com mulheres, eu não tenho a dúvida que essa vai ser uma pauta que eu vou colocar todo o tempo. Porque cuidado da mulher, a gente está falando cuidar da mulher, é o cuidar da criança, é o cuidar da família, é o cuidado do próprio homem, é o cuidado da casa, né? Que sempre foi um papel da mulher. E eu acho que hoje a mulher mudou. E ela precisa também ser vista de outra forma, né? Então, isso não deixou dela ser de cuidar. Mas ela também precisa ser cuidada. Então, políticas públicas para ela é a garantia do direito dela também de ter esse acolhimento. Eu acho que é essa posição, enquanto município, de pensar em políticas públicas que assegure os direitos de todos. Você fez uma campanha muito exitosa, né, com uma votação muito boa, uma campanha muito alegre, muito dinâmica, inclusive muito afeita ao modelo da rede social. A rede social foi um negócio que você soube usar muito bem. A Leandra, vereadora, pós-posse na Câmara Municipal, continua com essa pegada, continua sendo uma figura... vai continuar sendo uma figura midiática, comunicativa, usando as ferramentas de comunicação para dar o recado sobre o seu mandato? Sem sombra de dúvida. Porque hoje a gente sabe do quanto as redes sociais elas fazem diferença. A gente viu isso nas redes sociais das campanhas bem anteriores até essa. Mas as redes sociais elas são importantes. Até porque a gente comunica com muita gente que às vezes, querendo ou não, ela perpassa pelo seu Instagram, pelos seus stories do WhatsApp, ou passa no WhatsApp, Facebook. Então, as redes sociais, elas sempre têm que ser um pilar, e eu não vou deixar de usar, e vai ser exatamente eu. O bacana da minha campanha eleitoral, vou dizer pra você, foi um corre, tá? Porque campanha eleitoral você chega, você encontra amores, desamores, afetos, desafeto, portas se abrem, portas se fecham, gente que ri pra você e de repente diz que não tá com você. Pessoas que estão ali junto com você todo o tempo e de repente viram as costas. Então, assim, você passa por 6 meses, que eu vou dizer pra você que eu amadureci 10 anos durante esse processo eleitoral. E foi muito bom pra mim, sabe, Silvio? Porque eu incorporei sim uma campanha eleitoral. E não precisei mudar Leandra. Eu continuei na minha mesma essência. A Leandra que tá aí há mais de 20 anos andando na mesma rua, é a mesma Leandra. A Leandra que ri, a Leandra que abraça, a Leandra que brinca, a Leandra que faz piada, que tá ali do lado, que vai colaborar e ajudar. É a mesma Leandra que eu não precisei me repaginar para ser candidata. Eu não precisei... Você não precisou criar uma personagem. Eu acho que se eu criasse personagem não ia ser eu. E se eu tivesse muita elaboração para poder ser uma pessoa que eu não sou, em algum momento eu não ia ser mais eu. E eu não queria me perder. Eu acho que uma das melhores lições que eu tive dentro desse processo eleitoral é não esquecer de onde eu vim, aonde estou e para onde eu quero ir. Então, eu nunca vou deixar de ser as minhas raízes. Ou seja, não vou deixar de ser quem eu sou, não vou deixar de ser da forma que eu sou e do grupo que eu faço parte. Eu tenho uma história linda com Marilena Garcia, tenho uma história com Guto, faço parte de um grupo político que pensa em educação e que gosta da educação. E a gente sempre levou isso. Eu também sempre tive essa mesma essência
da busca das pessoas, de colaborar, de abraçar, de conversar, de ouvir, da escuta. Eu acho que eu tenho algumas virtudes e eu acho que a dela é da escuta. Eu sempre gostei de escutar o outro. E acho que essa foi uma denominação que ficou muito predominante na minha campanha eleitoral. Por quê? Porque eu passava a escutar as pessoas. Eu fui na casa de um monte de gente. Inclusive, tá aberto aí salgadinhos, os cafezinhos, todos que eu comi, eu quero voltar. Você engordou muito durante... Não, né? Nada. Eu acho que eu andava mais, eu tava começando a Mas você malha pra chuchu, né? Também. Você malha bastante, né? E aí, assim, eu comecei a fazer o quê? A ver a Macaé que eu não enxergava. E eu acho que isso pra mim me humanizou muito. Porque, assim, a Macaé é mais profunda, né? Eu acho que eu comecei a enxergar uma Macaé que eu acho que todo macaense deveria conhecer. E eles vão ver da minha rede social, com certeza. Porque eu acho que a Macaé que ninguém enxerga, ela precisa ser apresentada. Porque esse é o nosso papel de legislador. É o papel do executivo, do judiciário, dos poderes que estão aí. Porque o cidadão, ele não pode ficar na invisibilidade sempre. Aí eu falo que a gente precisa enxergar o nosso dia a dia. Sentimos falta, na pandemia, de um comércio fechado. Mas a gente só começou a se preocupar com o padeiro, com o pessoal da cozinha, que faz a comida todos os dias dos restaurantes. Começou a se preocupar na pandemia. Isso. Mas ninguém se preocupava. Sentiu falta do motoboy na pandemia, porque precisava dele para entregar. Do balconista da farmácia quando precisava de remédio. Até então passava batido. Né? E eu acho que a gente não poderia perder essa empatia, sabe? E eu fui com essa visão pra rua. Eu fui com essa visão para falar assim, Leandra, passa a olhar para as pessoas com um olhar diferenciado. Passa a olhar para as pessoas que são de verdade. A pessoa que está no seu dia a dia, tenha mais empatia. Eu acho que essa foi o melhor da minha campanha, porque eu comecei a enxergar a Macaé com as pessoas que são do Macaé. Macaé não é só petróleo. Macaé tem uma produção enorme de serviço. Todo mundo vai para o salão de beleza e tem as manicures, cabeleireiros, os barbeiros. Todo mundo vai todos os dias nos seus restaurantes para poder comer. Quando não, vai para o supermercado, tem o balconista, a moça do caixa, o estoquista, o farmacêutico, a moça da farmácia do balcão. Ou seja, Macaé tem um calçadão enorme que a gente vive lá, né? Passa pelo calçadão, então assim, com um monte de lojista, com um monte de gente. Ou seja, são os invisíveis do dia a dia que fazem uma cidade funcionar. E quais são as políticas que a gente pode pensar para eles? Então, quem a gente pode acolher? E aí eu fiz uma campanha exatamente olhando para todos. Para a mãe da criança que está na escola, para o trabalhador que está indo para a rua, do motorista do ônibus que eu fui lá cedinho para poder panfletar na porta da City, do homem da empresa que chegava lá cedo para poder trabalhar, na porta da Petrobras, daquele que eu nunca tinha visto. Então, assim, eu fui em um monte de pontos da cidade. Desde o lugar onde trabalha até onde ele vive, que é aquela casa. Aquela casa que às vezes mora num lugar que talvez não era o lugar que ele gostaria, porque é um lugar que ele está morando ali há muito tempo, mas ele não tem CEP, que a rua não está pavimentada. Falta coisa para ele. Falta saneamento, ali, né? Talvez. E aí eu acho que essa é a nossa característica da gente olhar a cidade como verdadeiramente ela é. E isso me humanizou bastante. Porque apesar de estava secretária de Educação, apesar de ter passado como secretária de Qualificação, apesar de estar nesse caminho já há muitos anos, fui presidente da Fundação de Educação, da Fundação Antiga Funemac, mas eu não tinha visto, talvez não, tinha visto, mas não tinha me sensibilizado. Quando você vai para a rua, você se sensibiliza. Porque você saiu dos gabinetes. Né? Exatamente. Primordialmente, você saiu dos gabinetes. Você fez uma campanha, durante alguns meses, uma campanha muito propositiva. Né? Você propôs coisas, propôs ideias, e além de também trazer sempre as tuas iniciativas exitosas na administração pública, nos cargos pelos quais você passou, com um destaque para a Secretaria de Educação e a implantação, por exemplo, do Cartão Educação, né? Que foi um negócio muito, muito bacana, fez uma revolução e que o comércio gostou muito. Ele teve essa interface de estimular, atender o aluno nas suas necessidades materiais, uniforme, utensílios, e dar uma injeção de ânimo no comércio. Muito bem. Só que agora começa o mandato e aí acabou a época das propostas, vem a época das ações. O que de cara você vai começar a... Qual dessa legião de bandeiras que você tem, qual é a primeira que você vai pegar e vai agitar? Então, com certeza eu vou fazer as bandeiras da educação.
uma das minhas bandeiras que eu falei principalmente no início foi a escola de tempo integral. Sim. Escola de tempo integral é porque dessa forma eu vou conseguir contribuir não só com a criança, mas eu também vou contribuir com as famílias. Porque a gente sabe o tempo que essa criança está ali e precisa de mais tempo, não só nas unidades escolares, mas ela precisa de contraturno, ela precisa de acesso à arte, cultura, esporte. E que esse contraturno seja feito dentro da escola ou dentro das comunidades ali próximas, porque sempre tem uma escolinha de futebol, sempre tem um professor de capoeira que dá aula no bairro, jiu-jitsu, e que esse contraturno seja feito pelo próprio município. Então, a escola de tempo integral é quando você consegue estender a carga horária do aluno, do tempo dele de escola, garantindo a alimentação, mas também garantindo também a escolha dele de atividades. Atividades como música, como a dança, como arte, cultura. Socialização. E essa socialização, geral, né? ela precisa retomar. A gente precisa retomar. Então, com certeza, essa vai ser a minha primeira fala novamente falando sobre isso. Porque a tentativa de implantar como política pública a escola de tempo integral. O tempo integral, ele não é necessário nem obrigatório, mas ele precisa existir. Porque ele consegue sanar as dificuldades de muitas outras famílias e da criança também. Então, essa é uma bandeira que eu levantei durante muito tempo, durante o período todo da eleição. Falei muito sobre casa para mulheres chefe de família. O município já tem essa lei. E a gente sabe do quanto a gente tem dificuldade de mulheres que não têm moradia, da dificuldade que se tem. Vi isso muito. A gente teve, inclusive, uma cota para mulheres chefes de família no condomínio Bosque Azul. Exatamente. Quando dá a entrega, do sorteio das entregas do condomínio Bosque Azul. Isso é uma política que pode ser ampliada, de repente. Né? E ampliar essas políticas foi uma lei feita por Marilena Garcia, na época, muitos anos atrás, acho que foi 2005, 2006, naquela ocasião foi implantado naquela casa para mulheres. Política pública, ela precisa ser permanente muitas das vezes para dar continuidade, porque é para dar acesso. E eu acredito, sabe, muito nas políticas públicas sociais que vai atender necessidade das pessoas, sabendo que é possível você dar uma colaboração e conforto para o cidadão. Então, se fizer casa para mulheres chefes de família, garantir as crianças de tempo integral, garantir a alimentação em casa da criança, porque eu também defendo o cartão verde cesta saudável, porque a gente tem a agricultura familiar, que ela é muito grande aqui dentro da cidade, a gente tem um PNAE que a gente recebe do governo federal, a gente tem criança que não tem comida em casa aos finais de semana e que tem necessidade de comida nutricional. Sim. Então não é simplesmente levar uma cesta básica, um saco de feijão com arroz para dentro de casa para garantir a alimentação. É garantir a alimentação saudável porque você vai minimizar os impactos de saúde, fazer com que a criança tenha melhores hábitos alimentares. Quer mudar uma sociedade? Investe em educação, investe na criança. Então, alimentação saudável é uma forma de a gente estimular as crianças a ter uma alimentação e garantir para ela uma alimentação saudável e nutricional, para minimizar os impactos, seja a questão do sobrepeso, a questão também da criança com menos calorias, né, e tudo. E começar a garantir também que ela tenha hábitos. A alimentação saudável garante reforça até o princípio da concentração, né, do aprendizado, da sinapse. E vai fazer com que as crianças comecem daqui a 10 anos, a gente vai ter uma cultura muito diferente que a gente tem. Por quê? Porque a alimentação, ela tem na escola uma alimentação balanceada. Tanto que eu, quando estava secretária de educação, a gente mudava cardápio, era o caos. Porque, as crianças não comem, tá. Não comem não é porque elas não gostam, porque a comida é ruim. É porque não tem hábitos. Então, tudo que não é hábito, a gente também acaba descartando. Eu sei porque eu vivo isso, né? Eu como tantas coisas. Mas se a gente começar a ensinar as crianças a comer em casa, comer na escola e começar os hábitos alimentares, educação é processo. Ela é totalmente pedagógica. Vai começando a ensinar. Daqui a muito pouco tempo, a gente vai ter uma boa evolução disso. Então, eu acredito que essas pautas eu não vou deixar de colocar. Porque eu penso que a gente precisa fazer com que a gente dê mecanismo para mudar, sim, a primeira infância, a fase das crianças. Usando sempre o principal, saúde, educação e assistência. Como é que se chama, Leandra, aquelas matérias que você introduz no currículo escolar, mas que não tem o poder, por exemplo, de reprovar? Elas recebem um nome, não é isso? É como se fossem umas disciplinas eletivas. Disciplinas eletivas. Eu queria te pedir publicamente, né, um pedido em forma de sugestão, e que você pudesse encaminhar isso como um projeto para introduzir
no currículo, uma coisa que eu considero muito importante, e alguns dias atrás conversando aqui nesse podcast com o contador Adail Costa, a gente bateu um longo papo aqui sobre educação financeira e a gente chegou à seguinte conclusão, que é hora das crianças já na escola receberem noções de educação financeira, receberem noções sobre poupar, gestão de dinheiro, e que pode ter como exemplo a gestão da mesada, Sim. daquele dinheirinho mínimo ali que o pai ou a mãe dispensa de vez em quando para a criança. Essa noção de cidadania, do lidar com o dinheiro, é muito importante para que a gente produza adultos que não caiam, por exemplo, nas armadilhas das bets Sim. e de outras falácias financeiras que existem por aí e que em muita gente faltou noção básica de lidar com o dinheiro. Educação financeira, assim, eu até botei isso como proposta minha. Educação financeira... Nossa, eu não sabia. Eu não sabia. Eu coloquei como proposta minha falar sobre educação financeira, empreendedorismo, meditação, algumas disciplinas que pudessem ser de contraturno e de adicional para o próprio aluno. Por quê? A educação financeira já está na base nacional. Sim. O currículo nacional ele já vai começando a falar sobre educação financeira, na verdade, há 1 ano e meio. O governo federal vem trazendo propostas de formação em educação financeira, inclusive feita pelo próprio Banco do Brasil. A formação ela é feita através do Banco do Brasil. As adesões, as adesões, inclusive, foram feitas pelo próprio município, que ainda não tinha sido implantado. Mas o município pode fazer aquisição, sem problema algum. Isso não impede. Com 2 anos, a secretaria não conseguiria fazer tudo ao mesmo tempo. Claro, né? com certeza. Mas quando eu recebi a proposta, que foi feita pelo próprio MEC para poder fazer adesão junto ao Banco do Brasil, a aquisição, eu acredito que o secretário atual deve ter feito, mas deveria ter feito, porque é uma necessidade. Já está sendo ofertado pelo MEC para que todas as secretarias de educação dos municípios, ou seja, 5.570 municípios do país, vão fazer as suas formações para serem multiplicadores no seu município através do Banco do Brasil. Que bacana. E acho que vai ser... Essa é a formatação da educação para a gente, para falar de futuro. A educação ela precisa ter empreendedorismo, a gente precisa falar de saúde mental, a gente precisa falar de equilíbrio com as crianças. Noções de cidadania. Noção de cidadania, a gente precisa falar com das crianças da responsabilidade com a tecnologia e acesso à tecnologia. Então, esses são alguns pilares que já vêm sendo discutidos a nível nacional exatamente para utilizar. A educação precisa mudar. Você defende que a educação precisa ser o tempo todo revisada para que se torne contemporânea? Na medida em que o mundo vai mudando, uma parte da educação precisa acompanhar isso também? Sem dúvida. Você sabe por quê? Nós somos do século XX. Isso. A educação, o formato dela é do século XIX. E os nossos alunos é do século XXI. O garoto é do TikTok, o garoto é do Instagram. Como nós, que não somos do TikTok, não somos do Instagram, vamos ensinar para um garoto do TikTok e Instagram? Ele não veio do orelhão, ele não veio da ficha, ele não conheceu o Silvio Santos. Então, assim, ele veio de uma televisão que a gente veio da época que sentava os domingos para assistir o Só tinha uma Baú TV. da Felicidade. Só tinha uma TV. Então nós somos de uma era que a gente sentava dentro de uma casa e que a tecnologia que a gente se tinha era uma televisão na sala onde todo mundo assistia, era 2 canais. E um rádio. E um rádio de comunicação. As crianças hoje não. As crianças hoje elas veem o YouTube, as crianças têm acesso a Netflix para ver todos os filmes, as crianças pouco vão ao cinema. Porque ele já tem os filmes deles todos baixados. A televisão dele é o celular. Isso. Então, sou a favor, sim, da proibição do celular na escola, para que as escolas tenham uma estrutura pedagógica diferente e a tecnologia seja usada na escola. Celular em casa. Celular ele vai usar com o pai e a mãe dele. Dentro da escola, não ter telefone. Sob a supervisão da família. Na escola, não. Isso. Por que eu acredito que a tecnologia da escola, a escola tem que ofertar. Para isso, quando eu estava secretária, eu coloquei lá. Tem os tablets que chegaram, está se colocando a tecnologia. Só que a gente tem uma grande dificuldade. A gente precisa investir no profissional da educação. Por que investir no profissional da educação? Não que a gente não tenha profissionais. Nós temos profissionais, mas eles também precisam da formação, da adequação. Assim como eu e você, eles também são do século XIX. Sim, mas a característica da educação, o número de profissionais de educação, até porque a gente não tem escolas de formação mais com tudo, então tem ali, ó, Luiz Ride com formação de professor, deve ter 5 ou 6 turmas para ser professor. Pergunta quantos estão.
e que tem desejo de dar aula. Então a gente já sabe que assim, é uma profissão que ela não tem mais estímulo para estar lá. Então a gente precisa, na verdade, estimular a retomada do profissional da educação ter amor pelo que faz. Porque muitos que estão ali é por amor mesmo. Sim. Porque a educação ela só consegue ser conduzida diferencial com amor. Com muita vontade e desejo de mudar, porque ela consegue transformar. Mas a gente não tem mais o profissional com a mesma motivação. Por várias razões. Ela permeia pela condição dele de trabalho, permeia pelos descasos que a gente sabe, isso estou falando no nível Brasil, no total descaso que pensam do professor, e também pensam também de salário, ela permeia por isso. Então, enquanto a gente não se tem a visão de que precisa investir no profissional, na mão de obra, tem que investir no aluno, tem que investir em tecnologia, planejar uma escola para o futuro, a gente com certeza teria. Então, assim, a missão da educação hoje é uma missão que tem que colocar, não tratar a gente como número, porque a educação ela não é número. A educação são pessoas. Então, quando começa assim, não, porque a educação é técnica. Não, a educação não é técnica. A educação, ela se faz com todas as pessoas que estão ali dentro para fazer esse maquinário funcionar, de pessoas que têm desejo de fazer diferente. A partir do momento que você começa a trabalhar a educação como um grande maquinário, você vai acabar com a educação. Esse estímulo passa pela valorização do ambiente, a valorização do profissional, passa automaticamente também pela valorização salarial. E aí, a gente lembra que, e não é coincidência, né? Sim. Das 4 vereadoras eleitas, salvo engano, 3 são servidoras. Sim. Né? 3 são servidoras. Ou seja, são servidoras públicas. E aí, inevitavelmente, a gente cai na questão do servidor público. Mais uma bandeira na Sim. Câmara Municipal para se trabalhar também. Não, né? e eu acho que ela é essencial hoje, a gente falar do servidor público. Precisa. Eu estou falando da educação porque eu estive lá dentro e conheço bem. Mas todo serviço público ele também precisa mudar igual a educação. Não tem como você fazer um maquinário funcionar, tratar pessoas como número, se você não tem acolhimento, servidor doente, a pessoa precisando de ser vista. Aí você vai falando, todas as propostas de políticas públicas, elas permeiam no salário, mas elas também permeiam na condição de trabalho. Isso, não, com certeza. A condição de trabalho, o ambiente de trabalho, ele é tão essencial quanto o recurso. Então precisa ser visto também dessa forma. Então eu acredito muito, botei pautas assim, importantes, por exemplo, o servidor quando ele é afastado por uma doença, eu acho que tem uma lei federal e assim, inclusive vai ser uma das minhas propostas, e eu coloquei isso na minha proposta de campanha, que o servidor quando ele é afastado por doença, ele é o momento que ele mais precisa de recurso. Isso. E quando ele tira uma licença, ele perde tudo. E aí você sabe que o cara está doente, ele perde todo o salário dele para tratar da doença, que ele está lá com uma situação. Então, quando ele já perde, ele vai trabalhar doente, porque ele não pode perder nada. Às vezes fica só com o salário, perde as vantagens. Exatamente. E fica só com o salário sequinho ali. Exatamente. Então, quando ele perde todas as vantagens, no momento que ele mais precisa, é a hora de você condicioná-lo. E quando você fala da condição de trabalho, ela também está muito permeada disso, porque o cara está doente, ele vai trabalhar doente, porque ele não pode perder um centavo do salário dele. Então, ele vai trabalhar doente, ele porque prefere pelo sacrifício. Ele vai para o sacrifício. É verdade, é verdade. E aí ele tem aquela condição de que ele vai começar a trabalhar 5 dias, ele vai entrar com outro atestado médico, porque ele realmente está doente, ele não consegue parar para poder se tratar, e ele não consegue colocar. Então, assim, quando eu falo muito dessa questão, porque é uma prática que a gente vivencia. Então, quando fala, vamos criar casa para poder cuidar do servidor, não. Você pode fazer uma outra coisa para o servidor. Dá para ele uma condição de saúde, um Gympass para que ele vá para academia, para ele se cuidar, para ele se tratar, para que ele tenha acesso a esses lugares. Políticas de descontos, o município fazer parceria, faz com que o servidor tenha poder de compra, fazer a aquisição de casa própria. Ele tem a MacPrev que ele paga. MacPrev pode fazer o empréstimo dele, porque sabe que ele é servidor estatutário. Pode financiar o carro. Uma linha de financiamento imobiliário. Uma linha de imobiliário para ele, para que ele tenha um poder de compra da casa própria, fazer a aquisição dele, porque talvez isso diminuiria, mas ele sabe que ele está pagando ali uma coisa que é dele. Você falou aí de saúde, da necessidade de se tratar. Eu falo de plano de saúde. Plano de saúde. Já algumas vezes pipocaram aí propostas e ideias. Coloquei como minha proposta. É viável, não é? É viável, você sabe por quê que é viável? Vamos falar sobre todos os profissionais que trabalham em educação, saúde, assistência, segurança pública. Ele vai para o posto de saúde. Os postos de saúde funcionam sábado e domingo? Não. Não. Só emergência. Emergência.
Ele vai para o posto, igual qualquer cidadão. Macaé tem muita empresa. Então, a gente hoje está tendo aí a Redditor chegando em Macaé, a gente tem aí a Unimed, a gente tem o Hospital São Lucas, tem inúmeros médicos e tem várias parcerias privadas de planos de saúde que dá concessão para poder ter desconto. Quando ele vai para o SUS, para poder ele fazer o seu atendimento, ele só pode ir no horário de trabalho. Porque o médico que atende ele só no horário de trabalho dele também. E ele vai para aquele mesmo horário onde é compatível. Quando ele tem um plano de saúde, ele consegue se organizar e fazer o quê? A marcação da consulta dele com as datas previstas. Ele não corre o risco de ficar lá esperando tanto tempo. Ele não vai se ausentar com tanta frequência do trabalho. Ele vai ter mais possibilidades de fazer. Por quê? Porque ele é privado. O município ele pode fazer ou 100%, ou 50%, ou 80%. Mas que dá garantia para que ele possa estar e ir e consiga fazer os seus atendimentos. Assim, eu defendo isso porque isso não quer dizer que a gente não tenha uma saúde ineficaz, mas que a gente tenha uma saúde eficaz nos postos de saúde atendendo todo cidadão. Inclusive o servidor público, porque além dele ser cidadão, mas ele tem necessidade. Que tenha então necessidade. Ele precisa ser visto de outra forma. Então, assim, eu defendo sim o plano de saúde, outros municípios ofertam. Por que a gente não? Isso é uma forma de diminuir o custo dele de salário. Isso é forma de remuneração. Então, acho que assim, tem... Vira salário indireto, né? Eu acho que são benefícios que contam como salário. Eu acho que para o município, ele não sai tão dispendioso, sabe? Por quê? Porque às vezes o servidor sai dispendioso para o município quando ele está doente. Sai dispendioso para o município quando ele não está no ambiente de trabalho. Sai dispendioso quando ele falta 2, 3, 5 dias porque ele estava na busca da consulta, ou porque ele foi para o posto, ou porque ele foi para não sei o quê. Então, isso também diminui também a carga e também facilita aí as parcerias com o município. Eu queria fechar esse papo nosso, ó, gente, o papo voa. Eu queria fechar esse papo nosso aqui te perguntando uma coisa. Eu sei que você é bastante emotiva, mas eu sei que você não vai chorar, até para não borrar a sua maquiagem. Mas eu queria que você me falasse o seguinte: qual o papel de Marilena Garcia na tua trajetória? Eu não vou falar trajetória política, porque a trajetória política está começando agora. Na tua trajetória pública e aí sim, nessa decisão de encarar porque não pensem assim, não, mas ela tem um sorriso bonito, não, mas ela foi secretária. Campanha é um troço brabo. Exato. Campanha não é um negócio fácil, não. Mas porque é de um grupo político? Não, campanha é brabo para todo mundo. Sim. Não tem negócio. Campanha não é fácil para ninguém. Sim. Até o filho do rei tem dificuldade numa campanha. E campanha de vereador é pior ainda. É braba. Eu vejo. O negócio é brabo. O papel de Marilena Garcia nessa nova figura pública, Leandra Lopes. Eu não vou tentar chorar. Eu vou tentar não chorar. Né? Mas Marilena foi fundamental. Eu tenho Marilena na minha vida como mãe, como representatividade, sim, de mulher. Você imagina uma mulher com 80 anos que foi pra rua junto comigo, com a sua bengala, com seus 7 cânceres, com sua história, com a sua vida política, com seu olhar de acreditar na educação e depositar em mim essa confiança. Uma pioneira em tanta coisa, foi, né? a primeira vereadora mulher da nossa cidade. A primeira mulher que chegou ali e falou para todo mundo assim, não tem banheiro, vou carregar um pinico porque eu preciso ser reconhecida e vista que a gente tem mulher. Então, Marilena sempre foi uma mulher muito posicionada, muito empoderada e sempre teve um dom da fala. E eu aprendi talvez muita coisa com ela, além do discurso, mas a sensibilidade. Porque assim, você pode ser muito bom na oratória, mas se você também não tiver conteúdo, a sua oratória também não sai. E Marilena sempre foi muito estudiosa e muito humana. E eu acho que esse lado dela do humano, ele me contribuiu muito, porque a minha convivência com ela no decorrer desses anos todos foi trazendo para mim essa visão de cidade, que era aquela visão da cidade do cuidado. Cuidado com a mulher, cuidado com filhos, cuidado com família, cuidado com casa. A gente tem características semelhantes, mas somos diferentes. E Marilena me ensinou. Eu tenho muito orgulho disso, porque ela me ensinou a olhar para o outro de uma forma empática, de falar para as pessoas que todo mundo pode. Esse lugar não é meu. Esse lugar é para todo mundo. E que todo mundo tem o direito de escolher para onde quer ir. Todo mundo tem o direito de dizer porque ela quer.
Desde que a gente empodere. Quando eu lembro de um dia que ela falou assim, a gente só vai conseguir transformar a vida das pessoas quando as pessoas tiverem acesso de verdade à educação. Porque você dá diploma, as pessoas se empoderam. E ali, ela falou há muitos anos atrás. Muitos anos. E Marilena sempre foi aquela mulher que sempre teve o entendimento, sempre teve o carinho de chegar para as pessoas e olhar no olho dela e falar assim, vai. E ela chegou para mim e falou assim, vai. E eu falando assim, mas você deve, não tenha dúvida, vá. E eu acho que ela sempre me encorajou em vários momentos da minha vida. Que não foi agora para vir vereadora. Óbvio que ela teve um papel fundamental nessa escolha minha. Digo para você que eu acho que teve o meu percentual de luta para ir, minha vontade e o meu desejo pessoal, mas existiu também uma grande força dela que me motivava. Me motivava quando eu via ela sentada falando de política pública para a cidade. Me motivava quando ela falava assim, Leandra, as políticas públicas ela tem que ser para todo mundo. Leandra, as mulheres chefes de família. Leandra, as mulheres que estão aí sem emprego, as famílias que foram se perdendo, a saúde mental porque as pessoas estão adoecendo. E aquilo ali foi a minha grande motivação. Então, Marilena, ela teve um papel fundamental na minha vida. Ela tem esse papel fundamental. Ela tem aquele papel de mostrar sempre para mim e que lado sempre vou escolher. Eu acho que esse que é o fundamental da vida, que eu acho que ela teve esse papel predominante em mim, foi de dizer para mim assim, sempre ouça seu coração. E vai. Não olha para trás. E eu fui para uma campanha eleitoral com um coração cheio de amor, cheio de vontade, desejo, de carinho mesmo e emoção, porque eu sou movida às minhas emoções. Isso aí tenho o pé no chão, e olho para cima porque eu tenho fé e boto a mão na massa para poder fazer. E aí você se deu conta, nesse processo, você se deu conta que a sua candidatura, esse projeto e consequentemente a sua eleição é de certa forma uma passagem de bastão? É uma passagem de bastão Sim. Que sai de Marilena Garcia, passa por Carlos Augusto Garcia, o Guto, e agora esse bastão chega até você. Sim. E assim, deixando muito claro, né? Porque Guto é filho. Eu sou uma agregada. Que o bastão passar para o filho era consequência natural do processo. Natural. Eu sou uma agregada, mas a agregada que foi acolhida como filha. Guto foi fundamental na minha campanha. Guto fez a campanha organizada. Guto é o nosso matemático. Ele é o estrategista. É o estrategista, números, o organizador. Guto é o motivador. Marilena é a emoção e Guto é a razão. E acho que essa fusão fez com que eu tivesse realmente essa motivação de ir para uma campanha eleitoral, e porque eu tinha que pegar um pouco da razão e um pouco da emoção e tentar juntar. E acho que o resultado foi isso. Então, o Guto teve um papel fundamental. Guto é meu amigo, meu irmão, meu assim, parceiro. E gosto demais dele. Amo de paixão. Como se fôssemos irmãos que escolhi. Marilena é aquela mãe que a gente escolhe, que adota, que abraça, que acolhe, que muitas das vezes te motiva a falar assim, vamos embora. Olha para trás não, Leandra. Fez isso, levanta. Engole o choro e vambora. E acho que foi essa motivação que me trouxe para ir para essa campanha eleitoral. Ela fica ali na beira do ringue. Não, parte para dentro. E é parte para dentro mesmo. É parte para dentro mesmo. Vai para a porta dos outros. Entrega teu panfleto. Mostra para as pessoas que você tá ali. Se alguém falar para você que não quer te ver, não tem problema não. Você não abaixa a cabeça. Você diz muito obrigado e sai. Agradece a todo mundo. Faz o que você sabe fazer. Usa seu sorriso para quem mereça seu sorriso. E usa quando você não quiser, fecha a sua boca. E começa a fazer isso. Para fechar agora, para valer, o que é que o cidadão macaense, a cidadã macaense, os idosos, os jovens, os estudantes, aqueles que estão buscando um horizonte, um ponto no horizonte para ir atrás, desenvolver uma carreira, o idoso que já contribuiu sobremaneira com essa sociedade, enfim, o eleitor de um modo geral. O que é que eles podem esperar da vereadora Leandra Lopes a partir de 1º de janeiro de 2025? Eles vão esperar, sim, de mim, um olhar empático para uma cidade que eu sei das necessidades.
eles vão olhar sim, que a gente vai falar de permear sempre. Óbvio que a minha base sempre vai ser educação. Porque eu acredito que no processo educacional a gente consegue mudar muita coisa. Então, quando a gente fala de jovem, de criança, a gente fala de um processo educacional, de investimento, de saber e conhecimento. A gente fala do idoso, porque eu penso que se a gente investe em criança, em jovem, eu estou investindo no futuro. Se eu investo em idoso, eu estou falando da nossa história. Então, Macaé, ela precisa investir na história e no seu futuro. Não esquecer da sua raiz, mas também pensar no futuro que está aqui. Eu acho que vai com certeza saber que eu nunca vou deixar de esquecer da história da cidade para que a gente chegue a um futuro que a gente quer. Macaé vai passar por um novo processo. A gente já está aí crescendo e avançando. Mas a gente pode esquecer da ferrovia? Nunca. A gente pode esquecer que a gente... Dos pescadores, do pescador, da nossa cidade, da vocação. Então, a gente não pode esquecer da onde nós viemos, até para a gente saber aonde a gente quer chegar. Então, Macaé não vai precisar... vai ter de mim, com certeza, uma pessoa que não vai esquecer a sua história, mas que vai pensar sim num futuro que vai dizer assim, a gente sabe de onde viemos, mas a gente também sabe onde a gente quer chegar. Maravilha, Leandra. Muito obrigado por você ter vindo aqui conversar com a gente. Eu quero te desejar sucesso no seu futuro mandato, sucesso nessa sua nova jornada, que você proponha coisas produtivas, bacanas, enriquecedoras para a sociedade de um modo geral, para as mulheres em especial, porque a gente sabe que a política pública para a mulher é algo relativamente recente, principalmente as políticas que tratam da segurança da mulher enquanto gênero feminino diante das agressões, dos perigos Sim. que a mulher corre, infelizmente, nesse Brasil. Isso não é uma mera retórica, isso é uma realidade triste, mas os números estão aí para provar, né? E são tristes, né? São tristes e são verdadeiros, não é papo de corrente ideológica. Passamos por isso no concurso. Isso é realidade. Você se posicionou sobre essa questão que para muitos pode parecer uma besteira, mas é nessa pequena coisa de uma questão de um concurso público, né? Que está ali embutido um baita de um estereótipo, um baita de uma construção, uma construção cultural. Né? Foi uma marca que estão deixando na nossa cidade, depois da gente ter anos e anos sem concurso. A Fundação Getúlio Vargas... Contrata-se uma fundação banca de excelência. Com nome, né? Com uma infelicidade de ter tido alguém que produziu aquele material e colocar misoginia. Então, assim, não tem como não repudiar. Até mesmo porque um concurso para professores, grande parte são mulheres. Logo para quem, né? Ela não tem nem paz para fazer prova. A mulher não tem paz para sentar e fazer uma prova com dignidade, porque tem que sentar numa prova e ainda se sentir humilhada. É absurdo, né, Silvio? Eu acho que a gente precisa, assim, não esquecer das pessoas terem esse respeito pela mulher, saber que a gente está ali. Eu aproveitar aqui o momento e falar assim, o prefeito Elbert, assim, teve realmente uma votação histórica, linda. Ele fez uma campanha também muito bacana, porque o Elbert, na verdade, é fruto do trabalho que ele desenvolveu. E, assim, eu tenho muito respeito, muito carinho, gosto demais dele, acredito no potencial dele. Ele tem essa raiz humana de acolher, de abraçar, de andar na rua e olhar a cidade. Então, não tenho dúvida que grande parte das propostas que foram sendo colocadas, que vão beneficiar real a cidade, ele não vai se opor. Então, eu tenho absoluta certeza que o prefeito ele vai fazer essa visão da cidade humana, sabe? E, historicamente, foi essa eleição linda. Parabenizar ele, ao Fabiano, que está vindo como vice, que eu acho que Fabiano, muito merecido, está fazendo parte dessa chapa com ele nessa condução. Mas essa questão da mulher, ela sempre vai permear de uma forma que se a gente não se posicionar e falar, a gente vai continuar normalizando. E as violências continuam por aí. E aí ela vem em pleno século XXI, numa prova de concurso público para mulheres, aonde Macaé esperava mais de 12 anos para um concurso público, chega um concurso público infeliz numas questões sendo colocadas com misoginia. Então, assim, não tem como não repudiar. E eu acredito que, assim, o município, eu, assim, enquanto mulher, enquanto cidadã, enquanto profissional de educação, ex-secretária de educação, eu penso que a Fundação Getúlio Vargas, ela tem que se retratar com o município. Cancelar a questão?
Bem, é o mínimo que ela vai fazer. Mas ela se retratar com o município, ela precisa. Minimamente uma desculpa. Fazer sua meia-culpa, né? Vai lá e fala assim, ó, desculpa. Fulano fez errado, mas se desculpa com o município, se desculpa com a gente enquanto mulher, se desculpa com todas aquelas profissionais que sentaram lá para fazer uma prova e que se sentiram ofendidas e humilhadas, com razão, e pelo menos eles fazerem o quê? Desculpa. É o mínimo, né? É o mínimo. Eu acho que assim, a gente, em pleno século XXI, em uma fundação que ela é tão respeitosa e respeitada, são cruel com a gente mulher no momento de prova. Então, acho que esse é o momento eu acho que as pessoas precisam... A gente se posiciona e fazer com que o outro reconheça. Tá dado o recado, Fundação Getúlio Vargas. Leandra, mais uma vez, obrigado pela tua presença aqui no Câmara Cast. Te desejar sucesso no seu mandato, sucesso na sua empreitada e que você produza bons frutos no Legislativo. Bora lá, vamos embora. É isso aí, né? Obrigada, muito obrigada. Obrigada aí aos todos os espectadores que estão assistindo. E obrigada, assim, me aguardem. Estamos chegando em 2025. E eu espero que vocês vão ter, com certeza, uma vereadora que vai olhar pela cidade. E eu estou aí à disposição. Maravilha, gente. Tá aí. Esse é o Câmara Cast. A gente fala do Legislativo, fala de política, fala de cidade, fala de sociedade. E eu tive o prazer aqui de conversar com a vereadora recém-eleita, Leandra Lopes. Temos um encontro marcado na próxima edição. Provavelmente já será o Bruno Horta que vai estar por aqui. Ele está numas férias, foi para Paris, depois deu uma esticada em Recife, deu uma paradinha em Nova Friburgo, está voltando semana que vem. Fala, Brunão, aquele abraço. E eu não vou estar mais por aqui, mas compartilhe esse canal, mande para os amigos, assine o canal TV Câmara se você ainda não for assinante, para o YouTube poder entregar esse conteúdo cada vez para mais pessoas, tá bom? Encontro marcado na próxima edição. Um forte abraço, até lá. Descubra a história que se esconde por trás de cada parede. Visite a exposição A Casa e o Tempo no Centro Cultural de Macaé. Esta mostra oferece uma viagem pela arquitetura e memórias da nossa cidade, destacando momentos importantes, desde a sua fundação até os dias atuais. A exposição é uma oportunidade única para conhecer mais sobre a história local e valorizar nosso patrimônio cultural. Uma viagem pela arquitetura e memórias da nossa cidade. A exposição A Casa e o Tempo está aberta ao público de segunda a sexta-feira, das 9 às 12 horas e das 13 às 17 horas. A entrada é franca e o conteúdo é acessível a todos, incluindo crianças e pessoas com deficiência. Venha explorar e se encantar com as histórias que moldaram Macaé.